Ok, já estamos gravando. Então, nós estamos entrando agora no segundo módulo onde nós entraremos agora na parte prática, na parte mais técnica do jogo. E para isso a gente vai então iniciar fazendo exatamente o primeiro protocolo de quando a gente inicia uma partida. Então, o protocolo inicial a gente sempre inicia com a prática de 3 minutos de silêncio, né? Que pela minha experiência é o tempo, vamos dizer assim, mínimo, suficiente para você atender a pessoa que está chegando da rua, que está vindo de um ritmo totalmente fora, né, de sintonia com o campo, que às vezes você já está ali preparando. E depois desses 3 minutos de silêncio, a gente vai fazer uma respiração, que é uma respiração em 4 tempos. Respiração 4-4-6-2. Essa respiração ela começa você inspirando durante 4 segundos, depois com o pulmão cheio, retendo o ar por mais 4 segundos, depois exala por 6 segundos e retém o ar por 2 segundos. Então, inspira 4, retém 4, exala 6 e retém 2. Né? Tanto os 3 minutos de silêncio como posteriormente alguns ciclos dessa respiração, elas são fundamentais para a gente preparar o campo para o trabalho. Eu já experimentei muitas vezes fazendo isso, e já experimentei muitas vezes não fazendo. E faz muita diferença, né? Porque, revisando aqui rapidinho, nosso trabalho não é um trabalho só de conhecimento. Nosso trabalho é um trabalho de campo, é um trabalho onde quem está jogando o jogo, joga o jogo sentindo, joga o jogo ocupando o corpo, né? Então, é muito importante que a gente esteja preparado. E uma coisa também que é importante é que o facilitador também esteja preparado. Né? Então, procura se organizar com um tempinho de antecedência antes do cliente ou do grupo chegar, né? Prepara o campo, prepara o ambiente. E a gente vou falar um pouquinho mais sobre essa preparação de ambiente depois. Então, vou pedir para a gente então buscar uma postura ereta, confortável. Procura manter uma posição que você possa ficar em silêncio, né, por alguns instantes. Você vai fechar os olhos. Acho que a Patrícia deve estar indo atrás desse lugar, né, Patrícia? Estou fazendo uma coisa aqui antes de me sentar. Tá bom. Vai lá que a gente espera um pouquinho. Vem. Agora deu. Tá bom. Quem quiser já ir silenciando. Ok. Então, a gente vai iniciar. Nesse intervalo de 3 minutos, o seu trabalho é manter o foco e a atenção na sua respiração natural. Apenas isso, manter o foco e a atenção na respiração.
Manter o foco na respiração. Mantenha os olhos fechados. Nós vamos nos preparar agora para a respiração em 4 tempos. Primeiro, inspira profundamente. Solta todo o ar. Mais uma vez, inspira profundamente. Solta todo o ar. E a gente inicia o ciclo inspirando em 1, 2, 3, 4. Retém o ar. 2, 3, 4. Exala. 2, 3, 4, 5, 6. Retém o ar. 1, 2. Inspira. 1, 2, 3, 4. Retém. 2, 3, 4. Exala. 2, 3, 4, 5, 6. Retém. 2. Inspira. 2, 3, 4. Retém. 2, 3, 4. Exala. 2, 3, 4, 5, 6. Retém. 1, 2. Inspira. Segue o ciclo. Último ciclo de respiração. E aí, no seu tempo, você pode abrir os olhos. Ok. Pessoal, jamais subestimem a importância desse tempo dedicado ao silêncio e à respiração. Pode ser, muitas vezes, que esse silêncio tenha mais valor do que toda a terapia. Estou sendo um pouquinho ousado em dizer isso, mas é para que você guarde isso com você. Não subestime a importância disso. Isso é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho, ele não é um trabalho cognitivo. A pessoa que nos procura, ela não está ali somente para fazer uma relação de causa e efeito das coisas. A gente não está ali só para dar uma informação.
Nós estamos ali para mobilizar um sistema. A gente está ali para criar um campo, que possa gerar um insight, né? E essa prática é fundamental. Então, eu queria dar uma sugestão. Tem um aplicativo que eu utilizo, que é muito bom para isso, chama Insight Timer. Não sei se alguém já utiliza. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha só. Não sei se está dando para ver. Essa câmera que eu tô aqui hoje não está muito boa. Deixa eu tirar aqui a luz da... Espera aí, só um minutinho. Acho que dá para melhorar aqui. Aqui, ó. Tá dando para ver? Não muito, né? Pela imagem aqui, não vai dar para ver, mas chama Insight Time. Ele tem vários tipos de sinos que vocês podem escolher para utilizar. Ó, estou mostrando aqui os tipos de sinos. E o aplicativo tem tanto no Android como no iOS. Você escolhe a duração do tempo da meditação, né? Se você quer colocar uma música de fundo ou não, e já fica salvo umas pré-definições. Então você já sempre deixa pronto ali uma escrita ali, talvez o Jogo da Vida, Mahalila, 3 minutos. Sugiro ter uma pronta já de 1 minuto também, porque durante o jogo é muito importante, em alguns momentos, a gente fazer alguns intervalos de 1 minuto. Eu vou estar falando sobre isso com vocês. E aí, então, minha indicação é que você tenha esse aplicativo, porque aí você já está com ele ali do seu lado, ele já toca um sino, ele já mesmo conta os 3 minutos, fecha com o sino também. E dependendo se você achar interessante, você pode usar uma música de fundo. Tem várias músicas de fundo, músicas de meditação também, que pode ser interessante. Então é só uma dica aqui. Uns já preferem usar um sino direto também. Tudo bem, né? É bom que você não precisa ficar com cronômetro, ficar olhando para o relógio, né? Então isso facilita. Então, a primeira coisa claro, antes de receber, né, o grupo ou o cliente individual, dar as boas-vindas, indicar onde as pessoas vão ficar, é iniciar com essa prática de silêncio. Então, a gente senta, faz a indicação de como vai ser essa prática de silêncio. Essa prática, é importante que você indique que durante esses 3 minutos, o trabalho da pessoa é manter o foco e atenção na respiração, mas na respiração natural dela, ela observar o ritmo natural de respiração, para ela se perceber, né, para ela entrar em contato com o ritmo natural dela. Depois que deu os 3 minutos, ainda com os olhos fechados, é que nós vamos orientar com relação à respiração 4462. Como pode confundir na hora, antes da gente iniciar os 3 minutos de silêncio, a gente primeiro explica como que vai ser feita essa respiração, né? E também explica que a gente vai, durante os primeiros ciclos de respiração, nós vamos orientar, nós vamos ajudar a contar, a gente vai orientar para facilitar. Então, lembrando, então, essa respiração ela é feita após a prática de silêncio. Eu indico que faça primeiro 2 respirações profundas, antes de entrar nessa respiração, né? Na segunda respiração profunda, depois da segunda respiração profunda, quando soltou o ar, a gente inicia o ciclo, que é feito como? A respiração 4462 inspira por 4 segundos, e é importante que você também indique que ela fique atenta ao tempo. Então, se ela inspira de uma vez, ela não consegue os 4 segundos, né? Que ela retenha o ar depois por 4 segundos e que exale lentamente por 6 segundos. Eu não falei isso para vocês, mas é importante esse lentamente, porque eu percebo muito nessa respiração que as pessoas elas soltam o ar de uma vez. E aí não dá conta dos 6 segundos e se perde. Se perde no ciclo. Tem muita gente que tem dificuldade, aí sim, cognitiva mesmo, de entender isso, né? Então vai um pouquinho do teu lado professor ali nessa hora, né? De conduzir de uma forma como dar uma aula de yoga mesmo, né?
entender como a pessoa vai entender esse exercício. Então, exala por 6 segundos e retém o ar rapidamente por 2 segundos. Né? Então, a gente repete. Né? Então, você vai inspira 4, retém 4, exala 6, retém 2, reinicia o ciclo. Como a gente vai fazer a primeira contagem, é importante que a sua contagem, cuidado para não ser uma contagem longa. Né? Que vocês vão pegar pessoas que vão ter dificuldade, principalmente com esse exalar por 6 segundos ou reter o ar por 4 segundos. Então, quando a gente conta, 1, 2, 3, 4, retém, aí não falo 1, eu vou para o 2 direto, porque o retém é 1. Né? Vocês já devem ter percebido isso. Então, retém, inspira, 2, 3, 4, retém, 2, 3, 4, exala, 2, 3, porque essa fala, né? Exala, retém, conta como um segundo também. Tá ok? Tá tranquilo em relação a isso? Alguém tem alguma dúvida sobre essa primeira etapa? Para quem chegou agora, eu tô colocando aqui o primeiro passo mesmo, dentro da técnica, da metodologia Jogo da Vida, que a gente vai utilizar para a sessão com o jogo, tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Bem-vindo, André, chegou um pouquinho depois, né? Patrícia, Letícia, espero que estejam todos bem. Nayara, vi que chegou na meditação também. Ok, né? Tá bom, gente, então não tem dúvida, né? Deixa eu ver se tem uma mensagem aqui no chat. Acho que a Letícia talvez esteja perguntando como chama a respiração. Eu conheci ela como respiração em 4 tempos ou respiração 4462, mas eu não sei se ela tem um nome específico para ela, tá? Sei que funciona. Ok, gente. Então vamos lá. Bom, no primeiro módulo a gente abriu o processo definindo uma questão. A gente fez um jogo, né, durante o semestre e tivemos a oportunidade de, agora no final do curso, de fazer uma avaliação das casas que vieram para mim, dos arquétipos, né? E qual a relação dessas casas com o meu processo de desenvolvimento durante esse período. Eu sei que alguns ainda não me entregaram esse exercício, né? Mas eu ainda estou recebendo, então eu gostaria que vocês me entregassem até a próxima aula. É muito importante. Até porque agora a gente já vai estar entrando num novo jogo. A gente fechou aquele trabalho lá. A gente fechou aquele estudo com aquelas casas. Nós vamos sortear agora um novo arquétipo. Nós vamos definir agora uma nova questão, né? Então é importante que depois você faça esse exercício, tá? Esse exercício ele é importante para a formatura de vocês. A Letícia me perguntou como é que chama o aplicativo. Eu vou deixar escrito aqui no chat. Depois, para quem quiser baixar o aplicativo, chama Insight, né? Timer. Tá aqui, mandei nas mensagens para vocês. Ok? Então, vamos abrir o nosso novo jogo. A gente vai preparar, então, aí uma folha, né? Então, uma coisa importante na sessão é que sempre, além do material de jogo na mesa, uma folha, né, um lápis, borracha, uma folha em branco, onde a pessoa vai, então, escrever, né? Se preparar para o jogo. Nessa etapa, a gente ainda não está falando da questão da pessoa. O que a gente pode falar nesse momento do jogo é falar um pouquinho sobre a proposta do jogo. Às vezes as pessoas muita gente chega às vezes sem saber o que é. Foi porque alguém indicou, foi junto com um amigo, com uma amiga. E aí você vai apresentar um pouquinho, né, do que é uma Halila. Halila é um jogo védico milenar, conhecido inicialmente como Gyan Chalpa ou Dhinana Chalpa, que significa jogo do conhecimento. O jogo ele tem 72 casas, que representam 72 aspectos da consciência, 10 espadas, 10 serpentes,
no jogo, caiu na ponta da espada, sobe até a ponta, caiu na cabeça da serpente, desce até o rabo. A gente movimenta uma peça representando o jogador, e o objetivo principal do jogo é fazer com que você se localize dentro do teu processo de autoconhecimento. Em qual caso do jogo eu me encontro? Qual que é o meu ponto de trabalho nesse momento? Nosso trabalho é fazer uma fotografia, né? É um jogo, mas ele também é um oráculo. A sincronicidade, ela rege o jogo, né? A sincronicidade é que vai fazer com que aquilo que está oculto se manifeste. E o trabalho, né, do facilitador é auxiliar nessa compreensão, dar suporte para esse insight, né? Além disso, o trabalho ele tem uma característica sistêmica. Caiu na casa, só de cair naquela casa, algo já está mobilizando. Né? Que nem constelação familiar. Né? Se eu movo os bonecos, só de eu mover ali, algo está movendo dentro de mim. E nem tudo aquilo que o jogo dá é possível de ser visto, é possível de ser compreendido. Boa parte do trabalho está no silêncio, está no invisível, realmente. Né? Às vezes a gente tem a benção, tem um insight de poder compreender os tesouros que o jogo está nos entregando. Então, nessa parte, quando as pessoas estão assim, você vai falar um pouquinho do seu conhecimento mesmo a respeito do jogo. Não existe uma frase correta, né? É importante a pessoa entender que se trata de um jogo milenar, de um oráculo védico, e que é uma ferramenta que tem esse poder mesmo de revelar o que está no inconsciente e buscar um caminho para a superação, pistas, né, para que ela, dentro do processo dela, ela possa encontrar, se compreender, entender qual é o ponto de trabalho, e ao compreender qual é o ponto de trabalho, quando eu direciono os vetores da consciência para aquele ponto, eu estou potencializando o processo de cura. Né? Estou revelando mesmo o jogo que está por trás do desafio que eu estou trazendo aqui. Então, vamos lá. Então, vai ter a folha. Então, normalmente eu indico que no canto superior direito da folha fique a data, né? Tô precisando de caneta. Um barulhão. A data de hoje. Então, mute aqui no André. Ok. O André está precisando de caneta ali, gente. O título, aí vai ter um título no centro, assim, na parte superior da folha, o jogo da vida. Aliás, perdão, o jogo da minha vida. Perdoe-me, é o jogo da minha vida. Então é bom sempre ter borracha, viu, gente? Ok. E aí abaixo, como se fosse a primeira frase, ela vai escrever o nome completo. A minha indicação é que seja o nome de batismo, o nome da certidão de nascimento. Por quê? Porque a maior parte do conteúdo, vamos dizer aí, do conteúdo mais importante da dinâmica psíquica está na primeira infância. Está naquele nome original. Mesmo que hoje a pessoa tenha um outro nome de casado, muita gente às vezes tem um nome espiritual, para a gente identificar as capas, né, as defesas, as feridas, a gente acessar o nome de batismo mesmo, o nome, né, nome de nascimento é o ideal. E aí, se a pessoa tem um segundo nome, você pode dar essa opção dela, se ela quiser, escrever o nome abaixo desse nome. Também é possível. E aí depois vem então a questão, né? A frase que ela, por enquanto, ela vai deixar sem completar. O meu grande desafio é... Bom, quem já jogou comigo mais vezes sabe que o protocolo é esse mesmo. Não é, Dani? É sempre assim, né? Sempre assim. A Dani já tá craque ali. Ok? E aí é o momento que a gente vai definir a questão. Ok? Então, essa fase de definição da questão, eu costumo dizer que é uma fase muito importante.
Por que ela é importante? Sabe aquela metáfora do ângulo, dos graus? Que um grau aqui, lá na frente, é uma curva enorme. Essa etapa da definição da questão, eu costumo dizer que é isso. Porque tudo bem, pode ser que a questão que se coloca no início não seja a questão, e no meio do jogo, o jogo vai dando uma outra direção, vai se entendendo que a questão não era bem aquela. Ok, mas aí de repente você entendeu que a questão não era aquela e falta meia hora de jogo. Tem 20 minutos de jogo. E aí você não vai ter a mesma oportunidade de aprofundamento que poderia se ter a partir daquilo. Acontece que muitas vezes, quando se descobre mais próximo do final do jogo que a questão era outra, é que tudo não perde tudo aquilo que jogou, que de repente tudo aquilo que já se jogou faz sentido, tudo de repente se encaixa. Mas sistemicamente, em termos de mobilização do ponto de trabalho, não houve um aproveitamento que poderia se ter. Mas tudo bem, né? Se não foi possível identificar o ponto de trabalho nesse primeiro momento, é porque tem uma camada de defesa, tem uma estrutura psicológica sofisticada e arrojada que está impedindo isso. E se o jogo conseguiu mostrar que não era isso, que era outra coisa, isso já é uma grande vitória. Já valeu, né? Isso muda o eixo da vida de uma pessoa, gente. Isso é muito importante, isso é muito sério. Imagina que a pessoa que está, por exemplo, ela tem com ela que a questão dela é sucesso profissional. Estou dando uma das possibilidades, um dos exemplos, né? Que é que ela precisa resolver a questão financeira dela. E ela está aí obstinada e paralisada diante dessa questão há muito tempo. Botando energia e reeditando e repetindo e não saindo do lugar. E quando acha que dá certo, daqui a pouco cai de novo. Ela, né, começa a se sabotar de alguma forma, né? Quando ela entende que não é esse o desafio dela, que o principal desafio dela, por exemplo, é na relação com o marido. Como assim, né? Para mim, o meu problema de vida hoje é, para ela a relação já não tem importância. E exatamente essa é a questão, né? Relação não tem importância, ou a pessoa não se relaciona com ninguém há muito tempo, ou, por exemplo, tem um relacionamento, mas não há... O relacionamento não tem uma importância, ao mesmo tempo é um relacionamento que pega ela no ponto mais nevrálgico, que derruba e tudo mais. Quando de repente ela entende que a questão dela está por aí, não estava naquilo que ela achava que era a questão dela, essa pessoa ela começa a abrir um outro portal. Ela começa a olhar, por exemplo, a relação dela com o masculino. E o quanto exatamente as qualidades que ela vai desenvolver a partir da cura com essa energia masculina, com esse pai, por exemplo, é que vai dar para ela as habilidades necessárias para ela desenrolar, inclusive na vida profissional. Para desenvolver o empreendedor, o provedor, a qualidade de visão, de decisão, de ação, de força mesmo, energética. Não é só fazer o que tem que ser feito. Tem chaves que a gente vira que de repente as coisas começam a desenrolar. Eu tenho energia para fazer aquilo, porque às vezes falta energia. Por que falta energia? A energia que falta para a ação está sendo utilizada para proteger uma ferida. Então, estou dando um exemplo de como que a mudança de prisma, de qual é realmente o desafio na vida da pessoa, vai fazer a diferença, porque ela para de se distrair com uma história, de que é ali que ela vai resolver o problema dela, para começar a encarar realmente qual é a questão. Se ela encara realmente qual é a questão e o jogo vai cumprir esse papel, porque o papel do jogo é o poder do oráculo. Não fui eu que disse, não foi você que disse. É o jogo que disse. E chega uma altura do momento que a pessoa já se convence que o jogo é realmente sincrônico. Quem jogou sabe.
Então o jogo ele tem arquetipicamente, ele ocupa o lugar do velho sábio, né? Ele é o mago, é o sábio, é essa porta de conexão com o conhecimento superior. Quando a informação vem desse lugar, algo muda, a pessoa ela se abre, opa. E aí ela começa a olhar para a vida dela, encarando qual é realmente a questão dela. E aí, sem perceber, aquilo que ela achava que era o mais importante ser resolvido, se resolve, porque ela focou naquilo que é essencial. Né? Então, esse início do jogo, além ele é o início, mas ele é praticamente a proposta do jogo. Eu digo que o objetivo do jogo é aprender a se localizar, entender qual é o seu desafio, qual é o seu ponto de trabalho, né? E aí a gente nem jogou ainda e já está querendo definir isso. Como assim, né? A gente tem que partir de um galho, tem que partir de um lugar. Pela raiz a gente não vai conseguir começar. Né? Então a gente escolhe um galho e quanto mais definido, melhor. Né? Então eu já disse isso para vocês. Meu grande desafio é me encontrar. Isso é amplo. Não, meu grande desafio é que eu controlo muito meu filho. Ok, isso está específico. E aí você vai ajudar a pessoa a tornar aquilo mais objetivo, mais específico possível. Às vezes não é possível mesmo. Mas quanto mais específico a questão, mais fácil do jogo também trazer respostas também específicas. Né? Então é muito importante essa especificidade. Né? Então, nesse exato momento, vocês estão aí, então, agora, vocês vão definir qual, né, para esse módulo 2 agora do nosso, para esse espaço de tempo, nós estamos abrindo um jogo aí a longo prazo, e você vai colocar uma questão. Você já entendeu um pouco mais do jogo. Se a questão, vale a pena revisar a questão que você colocou anteriormente. Procure entender se já foi possível resolver essa questão. Ou se pelo menos já foi possível compreender mesmo o que estava por trás. Você já entendeu, já se localizou, e você só sabe que agora é o tempo da cura, é o tempo do processo. Tem coisas que não basta só entender, né? Tem coisas que tem um tempo para decantar. Precisamos dessa sabedoria do tempo das coisas. Mas revisa a tua questão, uma boa chance da grande maioria já ter resolvido suas questões, e eu tenho ficado impressionado, gente, com as coisas que têm acontecido com o jogo. Agora, recentemente, essa semana, né, depois do retiro mesmo, a pessoa colocou lá no retiro, né, que o grande desafio dela é que ela não conseguia se abrir para uma relação, e ela estava sozinha já há muito tempo, e não fluía no campo dos relacionamentos. Ela saiu do retiro no domingo, na terça-feira pediu ela em namoro. Né, pediram ela em namoro, já com uma carta, com uma declaração, com rosas, e ela se entregou totalmente, tá uma maravilha. Né? Ela me manda mensagem, me conta, ela fala, você é bruxo, você é mago, que é isso? É macumba? O que é esse negócio? Ela estava indicando para todo mundo que ela não estava acreditando. E outros casos, muitos outros casos também, né? Claro que não é com todos que vai funcionar assim. A pessoa às vezes já está num processo que você vem ali para estourar a última bolha, né? Um ponto que faltava. E às vezes não, às vezes você vai dar start num processo que é um processo longo. A gente não sabe o tempo do processo. Há de nos desenvolvermos nessa sabedoria do tempo da cura. Né? Nós não podemos nos tornar ávidos pela cura, né? Um furor curantes, né? E nem também desesperançosos. E nem também acreditando que às vezes você está como essa pessoa, cara, faltava o último empurrãozinho, né? E às vezes não, às vezes a gente tem que ter uma noção da complexidade do tempo, né, de cura da pessoa. Nosso objetivo não é resolver a questão ali numa sessão, pelo amor de Deus, gente. Tem psicólogos aqui no grupo, né? A gente tem bastante alunos psicólogos
aqui sabem muito bem, mesmo os que não são psicólogos, né, sabem muito bem do que eu estou falando. Quantas sessões, quanto trabalho, né, para poder ir pouco a pouco e descondicionando e elaborando questões que são tão profundas, né? Mas quando a gente tem consciência do tempo da cura, a gente sabe também o quanto que é importante aquele insight que você deu para a pessoa, aquele empurrãozinho que você deu, aquele ponto de clareza. É importante que você também reconheça e descubra o valor. Mas você precisa estar alinhado com o tempo da cura, até para você também poder estar alinhado com o valor do trabalho que você está realizando. Imagina que a consciência superior que rege tudo, que sabe de tudo, que tem o time da coisa toda, né? Tá tranquilo, tá feliz com o seu serviço, e nós precisamos também estar alinhados com esse Kairos, né? Esse tempo de Deus, né? Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque às vezes a gente define a questão e parece uma questão difícil de resolver. Estou pensando aqui agora nos alunos que já colocaram a sua questão lá na primeira aula e ainda não puderam ainda superar essa questão. Só para mim entender aqui, vamos pegar como exemplo aqui, está aqui a Patrícia, o Benoni, a Daniela, a Letícia, a Nayara e o André. Só para mim ter uma ideia aqui. Coloca aqui para mim, escreve aqui no chat, não precisa falar não. Sim ou não? Você já pôde superar a questão que você colocou na primeira aula aqui do curso? Só bota sim ou não aqui no chat para mim. No chat aqui do Zoom. Ok. Vamos lá. Patrícia, escreve aí também. Benoni. André. Não chegou a resposta de vocês aqui ainda não. Não consigo achar que o... Bom, então diga, sim ou não? Não. Não, ok. Não. Vamos lá. André. Tá. André, tá ouvindo? Eu também não. Também não. Gente, ninguém ainda pôde superar. Deve ser sido questões realmente. André. André, acho que tá paralisado aí. Oi. Eu tô tentando colocar aqui, mas não. Eu tô no Tá. celular. Sim ou não? Não, não. Tá Não. no processo, eu sinto que tá encaminhando muito bem, assim. As portas estão se abrindo, eu sinto que tá no ascendente. Uhum. Tá. Pelo que eu tô entendendo, não resolveram ainda a questão, né? Mas está Totalmente. caminhando. É. Então, a minha sugestão, gente, para todos, é que a gente mantenha essa questão, tá? Acho que não é por isso que eu estava sugerindo, porque não é por acaso que eu comecei a falar aqui do tempo da cura. Eu acho que era já para vocês mesmo. Então, vamos manter a questão. Agora, só nós vamos trabalhar com outro arquétipo, tá? Nós vamos sortear, então, o arquétipo. Então, revisa aí na frase de vocês. Talvez possa ser que você possa modificar só a clareza. Talvez afunilar de forma mais clara qual é o seu ponto, qual é a sua questão nesse momento, né? Vamos lá então, Patrícia, Letícia, Nayara. Escreve, já colocou? Todo mundo já escreveu? Vamos lá, escreve aí.
E quem está assistindo, né, que está assistindo a gravação, também faz a mesma coisa, né? Faça todo esse exercício que eu indiquei agora. Coloque aí novamente, revise a sua questão passada e coloque aí a questão no papel. Ok? Que eu vou buscar os arquétipos aqui. Ok. Ok. Agora você pode anotar aí, então, arquétipo principal. Anota. E eu vou sortear aqui os arquétipos para vocês, tá? O que eu vou fazer para sortear? A forma de sorteio, ela varia. Não existe uma técnica, a forma ideal para sortear é essa. A sincronicidade, ela se manifesta em tudo. Inclusive nas coisas que aparentemente foram feitas de forma errônea. Né? Às vezes você enganou, caiu na casa, não era aquela casa, caiu na casa anterior sem querer, foi ver depois que puxou a carta errada. No final, tudo aquilo também fez sentido. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu embaralhei aqui as cartas, né? E aí eu tô aqui com vocês aqui na minha tela, Daniela, Benoni, Patrícia, Letícia, Nayara e André, e as cartas que saírem aqui na sequência, é o arquétipo de cada um, tá ok? E aí, para você, aluno que está assistindo a gravação, assim que você assistir a gravação, nesse exato momento, manda já para mim uma mensagem no WhatsApp, pedindo para mim sortear uma carta para você, que assim que possível eu faço o sorteio aqui e revelo o arquétipo para você, tá bom? Isso é bom que eu sei quando você tá assistindo o vídeo. Então vamos lá. Então, Daniela. Governante. Governante. E aí, eu não vou falar agora sobre o governante, porque eu vou direcionar para que você estude, se tiver dúvida, estude novamente a aula, né, sobre o governante, tá bom? De qualquer forma, eu vou entregar esse material também. Benoni, o órfão. Patrícia, o criador. Letícia, destemido. Não estou ouvindo não, tá? Nayara, o servidor. E André, o inocente. Ok? Todo mundo pegou aí seu arquétipo? E aí, quem for assistir a aula depois então manda mensagem para mim e fala: ó, assisti a aula na parte da distribuição dos arquétipos, vem pedir para você sortear um arquétipo para mim. E eu sorteio para você, tá bom? Gente, quem ainda não tem o livro da Carol Persson, né? Que é esse livro aqui, ó. Deixa eu ver se ele tá aqui. Vou mostrar aqui, ó. Achei que ele tava fácil aqui. Pera aí. Ah, tá aqui. Que é esse livro aqui, ó. Compre esse livro. Nixon, eu procurei esse livro em várias livrarias, pelo menos aqui na minha cidade estava tudo esgotado. Você tem sugestão de algum lugar que eu possa achar? Você tem que comprar pela internet. Mas tem algum site assim? Eu acho que esse livro voltou a ser publicado. É. Você encontra. Você já jogou no Google?
Eu vou procurar, porque eu fui Saraiva. Nas Americanas, Letícia, né? Isso. Nas Americanas. Ah, eu vou procurar, Patrícia, obrigada. Porque o ideal é você comprar pela... Deixa eu ver aqui, ó. Já tô vendo aqui, ó. Tô vendo que ele tem na Amazon, né? Na estante virtual, você pode comprar usado também. Na Saraiva. Tem em estoque, viu? Ah, eu vou No site procurar, da Saraiva. obrigada. No Google mesmo, você jogar aí o Despertar do Herói Interior, já vai dar uma... Eu joguei agora aqui, já achei vários, ó. Ok? Tá ok. Beleza. Obrigada. De nada. Então é importante, tá, gente? Estão revisando aí por quê? Porque todos os arquétipos estão lá de forma bem detalhada. Agora é importante vocês assistirem às aulas, porque eu vou trouxe coisas bem específicas já de prática de aplicação dos arquétipos, né? Possíveis relações com questões e tudo mais. Tá bom? Então nós vamos fazer aqui nossa primeira jogada, abrindo agora esse novo ciclo. Para vocês entenderem, estou com o tabuleiro aqui. A gente começa o jogo aqui na casa 6. Lembrando que depois eu vou ter uma aula que eu vou explicar um pouco para vocês sobre algumas possibilidades de regras, apesar de que a minha sugestão é que a gente comece dessa forma como eu estou guiando aqui, o jogo partindo da casa 6 mesmo, tá? Vamos jogar o dado. Olha só! Como é que você chamou, Patrícia? O ralo do louco? Isso. Então, a gente O ralo do louco. comecei tirando um 5 no dado aqui. Para onde que nós vamos? Casa 11. Casa 11. Essa casa 11 com esse grupo aqui, hein? Eita. Povo exigente, povo controlador. Povo duro consigo mesmo, gente. Estamos a relaxar. É a terceira vez que vem um louco para vocês, gente. Caramba! Olha, a inveja e a avareza vir 3 vezes, eu já vi muito. Agora, o louco vir 3 vezes, as diversões. Se eu te falar que eu joguei aqui na minha cidade, uma pessoa veio jogar e caiu os mesmos casos. Olha aí. Caramba, hein? Uma pessoa foi jogar para você? Não, na verdade foi um jogo em grupo. Aham. E caiu a mesma sequência que a gente tinha jogado no último jogo. Na hora que eu olhei, eu anotei, eu falei, é pra mim mesmo. Fui Você vê anotando. como é que é o jogo em grupo. É uma loucura do jogo, né, Ele é da muito vida simples. mesmo. Que a gente constela exatamente aquilo que está dentro da gente. Como assim? Não, mas é porque... Não, é isso. Por isso que quando a gente joga em grupo, para você mesmo. Não é porque o outro está junto, que vê aquela casa. É com você, né? Então tá aí gravada a última aula, o último vídeo que eu mandei agora recentemente, né, no grupo. Vocês podem dar uma revisada lá, onde eu falo do arquétipo do louco, que é também a casa 11, que é a casa das diversões, né? Então vamos seguindo aí nessa tônica e vamos fazendo seus estudos aí, né? Por que você procurou um jogo, um curso de formação, um jogo? Por que você se interessou por isso? Tem um quê aí já de você das diversões do louco querendo algo. Tem tanta opção aí de formação, né? De coisas bem sérias, né? De bastante coisa aí. Apesar, apesar que eu sei que vocês descobriram que o curso ele é mais sério do que vocês imaginavam, né? O trabalho ele tem um grau de seriedade, mas por que você procurou um jogo? O que está dentro de você aí? Né? Lembrando que o louco é a expressão da criança, né? Da espontaneidade, quem você pode ser, quem você acredita que é. Né?
Quem você pode ser? Lembrando que a criança, quando ela chora, quando ela fica brava, ela fica brava. Quando ela está triste, ela está triste. Não há um bloqueio para o fluxo espontâneo da manifestação. Percebe que o clown, o louco, não tem lá o bufão? Quem já viu o bufão? Que sabe o que é bufão? Né? O bufão, se ele vai expressar inveja, ele expressa a inveja. Né? Se ele vai expressar a crítica, a expressão dele é natural. Se ele está rabugento, ele é rabugento mesmo. Entende? Estou falando de uma liberação de fluxo. É disso que essa casa está falando, de fluidez, de fluxo, de espontaneidade, que naturalmente em algum momento desemboca na alegria. Né? Que a nossa essência mais pura é a nossa criança interior. Né? Está lá na infância. Não tenha medo de nada, és bom ouvir o coração. Diga. Isso tem a ver com lidar com a criança ferida? Sim. A verdade é que, assim, todas as casas têm a ver com isso. Todas. O jogo todo tem a ver com lidar com a criança ferida. Por que tem a ver com lidar com a criança ferida? Porque a nossa essência, a conexão com aquilo que somos, ela, ao adentrarmos na escuridão, né, no esquecimento, que é a porta de entrada para o jogo, falando do jogo da vida mesmo, né? A criança, a partir desse estágio de ignorância, esquecendo que é o amor, desejando ser amada, ela vivencia a rejeição. Não é que ela vivencia, como ela esqueceu quem ela é, e ela está esperando receber, apesar disso ser natural, dentro dessa experiência que a gente está vivendo aqui, a criança, ela, ao sofrer um choque de desamor, né, é o que eu vou dizer que vou chamar isso de ferida original, né, ela perde a partir do momento que ela tem uma ferida original, já começa a haver um mecanismo de defesa, um mecanismo de proteção dessa dor. Ali ela já perdeu a espontaneidade dela. Ali ela já começou a se perder de quem ela é de verdade. Porque um quanto da energia começa a ser utilizado para essa proteção. Então, sim, tem a ver com a criança ferida. Mas, né? Mas a criança, mesmo quando ela é ferida, se ela está nesse arquétipo, ela é a ferida dela. Ela é natural, ela é a expressão que ela pode ser. Como eu disse, ela está triste, ela está triste. Ok? Não vou estender muito mais aqui. Tentei ser o mais... Eu tinha uma pergunta, Nix. Eu não sei se eu estou errado, mas na outra vez, no outro jogo, a gente não tinha um arquétipo do grupo mesmo? Do geral, assim? Não sei, não me lembro. Eu acho que não. Não sei. Alguém lembra disso? Não, né? Teve. Não. Teve? Teve. É? Teve. Qual que foi o arquétipo do grupo? Eu anotei, peraí. Eu entendi que cada pessoa tirou um arquétipo no início do jogo da formação. É fora que o grupo não tá sempre as mesmas pessoas, né? Isso. Então a gente... exatamente. Então a gente segue cada um com seu arquétipo mesmo, tá bom? Então vamos lá, gente. Agora, nós vamos começar a falar um pouquinho das casas aqui do jogo, tá? Falando da casa 1. A gente já, principalmente lá na primeira aula, eu falei um pouquinho da casa 1. A casa 1 é uma casa que só é possível... você só passa por essa casa no início do jogo. Não tem como cair novamente nessa casa. Todas as demais casas do jogo é possível você cair novamente nessas casas. Você vê que a casa 2 ela é o rabo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Que aqui, esse tabuleiro está sem numeração, tá? Mas aqui, ó, essa é a casa 1, né?
A casa 2, ó, que é Maia, ela é o rabo da serpente, tá vendo? Tá dando para ver, gente? Sim, né? Casa 1, casa 2. Casa 1 é o nascimento. É dito que o Mahalila, no início, ele se chamava Gyan Chalpad. O que significa Gyan Chalpad? Significa jogo do conhecimento. Então, apesar de eu dizer para você que isso não se trata de um jogo cognitivo, o Mahalila ele também tem, sim, a função de transmissão de um conhecimento. E você precisa estar afinado com esse conhecimento do jogo. E um conhecimento que eu acho, que eu costumo dizer que é um conhecimento iniciático, que é realmente um tesouro, é o conhecimento a respeito do nascimento no jogo. Né? Alguns aqui, acho que nas aulas eu já falei sobre isso, principalmente talvez na primeira, ali no máximo na segunda aula, sobre qual é o propósito do jogo. Ok? Por que eu estou aqui? Que história é essa? Por que eu vim parar nesse mundo? A casa 1, ela é o início do jogo, ela evoca exatamente isso. E esse conhecimento que traz na casa 1 é um conhecimento que, quando ele bate, ele ressoa em algum lugar dentro da pessoa. Porque a verdade, quando ela bate, ela ressoa. Porque, gente, vamos entender uma coisa muito importante. Todos nós esquecemos quem somos. Ou tem alguém aqui que lembra realmente quem é? Não é verdade? O nosso trabalho todo é de relembrar. Então é preciso ter consciência, primeiro, desse esquecimento. E é preciso, pelo menos, que o jogo traga informação e te lembre, ó, estou aqui para te lembrar. Eu estou aqui para te dar uma informação a respeito da verdade, do propósito de você estar aqui. Porque a alma, a essência, o eu superior, quando ele ouve a verdade, tem uma chama que você está botando lenha nessa chama da verdade. Tem uma parte, por mais que a mente esteja aqui confusa, cansada, difícil de olhar para isso, às vezes está um pouco ansioso já para entender o jogo. Eu muitas vezes, quando eu vou fazer uma sessão, principalmente de grupo, e às vezes até individual mesmo, eu quero ter mais tempo para falar de outras coisas, para explorar mais o jogo da pessoa. E aí, na hora que eu começo a falar onde começa o jogo, que é na casa 68, né? Casa 68, aqui está sem numeração, mas eu mostro aqui para vocês, ó. É aqui, ó, acima do último chakra, que é a casa da iluminação, é aqui que começa o jogo. E toda vez quando eu vou mostrar onde começa o jogo, eu sou tomado por uma força, uma coisa, e não consigo iniciar o jogo sem fazer essa iniciação do porquê da história do jogo. Não consigo. E aí eu penso, não, mas a pessoa vai ficar cansativa, porque eu vou contar uma história aqui, e eu não consigo. Não é uma regra que você deva contar, mas é muito importante que você esteja ancorado nessa compreensão. Porque tem uma qualidade energética do que é transmitido nesse conhecimento que não tem preço. E a pessoa às vezes nem entendeu o que foi que ela recebeu ali na hora com aquilo e tal. Mas tem algo dentro dela que faz, que é como se fosse assim, tá. Sabe? Então vamos revisar esse conhecimento aqui. Ele vai um pouquinho mais de tempo a gente explorar esse conhecimento, porque ele é importante, depois a gente consegue caminhar de forma mais clara. Mas esse conhecimento a respeito do nascimento, nós já vamos conseguir caminhar com ele até a casa 6 aqui hoje. Tá bom? Então vamos lá. Respostas rápidas, objetivas, tá, gente? Vamos lá.
qual é o propósito do jogo? Da vida. Qual que é o propósito do jogo da vida ser como ela é? Quem sabe a resposta? Isso já foi dado em aula, hein? Vê se o teu microfone não está mutado aí, porque eu não estou ouvindo ninguém. Fala, Letícia. Tá. Você falou o propósito do jogo da vida. Não só do Mahalila, mas da vida como jogo. Exatamente. Seria o retorno a esse amor original, não é? Entrar em contato com a essência e esse retorno seria isso? Não. Sim. Mas por que o amor precisa retornar? Até tem uma razão, né? A gente se desconecta. A gente se desconecta. A gente cai na ilusão. Isso. Seria o vencer essa ilusão, sair de Maia. Nossa. Quase. Ainda não está, mas está por aí. Vamos lá, gente. Benoni. Eu estava pensando em outra coisa, estava pensando num passo anterior que tu tinha falado, de se situar, né? Mas daí seria mais no jogo mesmo, né? Não. Gente, olha que pergunta. Essa pergunta, eu estou falando da raiz da coisa toda. Estou falando da raiz do porquê que você está aqui vivendo essa experiência nesse corpo, nesse mundo, dessa forma. Olha só a missão desse trabalho de trazer um conhecimento que está perdido no esquecimento. Eu pergunto assim, faço grupos. Esses dias eu fiz um jogo para 90 pessoas simultâneas. E eu fiz essa pergunta e ninguém soube responder. E olha a pergunta que está sendo feita. O grau de importância dessa pergunta, qual é o propósito de você estar aqui, vivendo essa vida, nesse corpo, nessa forma, na vida do jeito que ela é? Porque se eu não tenho consciência do propósito da vida, quanto mais eu vou ter consciência do meu propósito dentro desse jogo, dentro da vida. É um propósito que mobilizou esse movimento. Se eu estou aqui e estou desconectado desse propósito, eu não estou jogando o jogo. Eu estou sendo jogado de lá para cá. Então é preciso fazer um alinhamento mesmo. É quase que um alinhamento sistêmico, hierárquico, com um propósito maior. Entende? Então, pode falar, Dani. Não seria a volta da unidade? Sim, mas por que a gente saiu da unidade? Não é um jogo um jogo divino de você da luz ser tão clara que ela perde a própria consciência mesmo do que é essa luz. Então ela precisa cair no esquecimento para entrar nesse novo nessa profundidade que é a sombra e a luz, para ela relembrar do que ela é inicialmente. Sim. Não é um jogo isso, um passatempo divino. É por aí. Então vamos alinhar esse conhecimento. Tá quase juntar você ali com a Letícia, a gente chega mais ou menos nisso. Então, assim, a primeira característica desse estado original, nós estamos falando da casa 61, nós estamos falando da fonte, do estágio original, né? Que você pode perceber que em qualquer cultura, em qualquer religião, ou até mesmo na ciência, a gente parte de um núcleo, não vou chamar de núcleo, mas de uma fonte. Vai falar que a gente é uma faísca divina, que a gente é uma centelha de Deus, que a gente é o sopro divino, mas que a gente vem dessa fonte. Isso é unanimidade, isso tá no inconsciente coletivo. Uma característica desse estado, além da gente poder entender que lá tem bem-aventurança, paz, amor, se eu for fazer perguntas aqui, vocês vão me dizer isso, é que há um fluxo constante, um prazer constante
em criar, e um prazer constante em crescer, em expandir. Esse amor, que é esse estágio original, ele também continua evoluindo e ele também continua expandindo. É um fluxo de expansão. Então, o primeiro ponto importante entender é que existe um propósito de expansão desse amor. Acontece que esse amor, ele ele sempre foi. Como que aquilo que sempre foi aquilo poderia se conhecer? Então, naturalmente ele encontrou apenas um caminho, que é o esquecimento de si mesmo. Para que ao retornar a si, esse amor tome consciência de si. E aí entra dentro disso, né? Se tudo é pura luz, o que eu enxergo? Luz? Não, nada. Não tem nem consciência do que é luz. Quando eu tenho sombra, eu tenho contraste, eu tenho consciência do que é essa luz. Eu estou explicando assim racionalmente, mas esse propósito é um propósito do coração universal. É um propósito amoroso. E aí entra o dualismo, mas que para vivenciar, ele foi preciso esquecer de si mesmo. E agora, esquecido, eu conto desse propósito e tá, e aí? Mesmo sabendo, você não lembra. Mesmo sabendo, você ainda não pode conectar, porque nós estamos em Maia. A gente está na casa 2. E é Maia que possibilita esse retorno, e aí sim, agora a gente está dentro do retorno, né? A essa fonte. E ao retornar, a gente volta ela numa outra oitava, vamos chamar assim, né? Que é o que a gente vai chamar de amor consciente. O que é o amor consciente, o valor do amor consciente de si, é incalculável. A gente está aqui tentando entender aqui racionalmente, mas isso é um propósito que, para a gente tentar entender o tamanho do propósito, do valor desse propósito, a gente pode olhar para o tamanho do desafio que a gente vive, né? Para o tamanho do desafio que é viver mesmo, né? Das dores, dos enfrentamentos. E não é um jogo de horas, né? É um jogo de vidas, né? Muito desafiador, mas movido por um propósito que compensa todo esse movimento. Quando eu trago esse conhecimento, eu não sei como é que passa para você, né? Se é mais uma ideia de tentar ver de uma forma bela aquilo que não é belo, não se trata disso. Quem fala aí, a voz que fala isso é a voz do ceticismo. É uma outra voz. Mas a voz do ser real, esse conhecimento, ele ressoa. Ele ressoa. Porque o nosso trabalho, gente, olha só, por que eu estou falando desse conhecimento? O nosso trabalho principal, um dos nossos principais antagonistas aí nesse trabalho que a gente realiza, é com relação ao ceticismo, com relação à falta de confiança na vida, a falta de fé, a falta de confiança mesmo. Eu não acredito que tem uma força amorosa regendo esse trabalho. Eu acho que eu sou uma folha solta ao vento, que qualquer coisa pode acontecer. Eu me desconectei da dinâmica do jogo, me desconectei do propósito do jogo, porque eu não acredito. E eu não acredito porque eu ainda não vi, porque eu ainda não compreendi. Porque conforme eu vou compreendendo, conforme eu vou enxergando, eu vou confiando. Todos os grandes, para quem está aí no processo de autoconhecimento, ou até aí em trabalhos de mergulhos espirituais e místicos e tudo mais, pode perceber que os maiores insights, quando você é arrebatado, é quando você compreende que por trás daquele desafio existia a consciência amorosa divina regendo aquilo tudo que você estava vivendo. E isso não é uma ideia comprada, é quando esse insight vem e você enxerga e fala, é isso. E aí você se sente maternado, paternado. Você vê que você não está sozinho, você não está acolhido. Então, o nosso trabalho é ir nessa direção. É despertar para esse conhecimento, para essa clareza. Então, por isso aqui, a importância do conhecimento
que sim, vai bater a porta do ceticismo. Mas não se preocupe com isso. Você não está falando com essa parte que está resistindo nessa hora. Você está falando com aquela parte que é real, que está submersa. Eu estou falando isso porque sempre que eu conto essa história, eu sinto que ela bate a porta de alguns lugares. Uma vozinha do tipo assim, porque a equação fecha tão bem do propósito da vida que a pessoa pensa, não, mas isso aí é uma maneira poética ou de tentar pintar o propósito. Eu falo para você, não é isso. Não se perca nisso. Porque se você tiver essa voz dentro de você, quando você contar essa história, você está reproduzindo esse ceticismo. Nós estamos falando de uma transmissão de confiança. Isso é muito mais importante do que a técnica. Tá bem claro isso, gente? Estou frisando que isso fique muito claro. É uma transmissão de confiança. De confiança no jogo. Se você não tem esse tesouro, conquiste esse tesouro. Jogue o jogo. Bate a porta da verdade. Porque o mundo precisa disso. Mas você precisa ter para dar. E se não tem, no mínimo comece a questionar o seu ceticismo. No mínimo comece a observar essa parte tua que desacredita das coisas. Então a casa 1, esse é o propósito do jogo. Na casa 68 nós nascemos dessa fonte. É como se fosse assim, existe um grande prazer em criar. E ao mesmo tempo, né, Deus se expandindo, Deus brincando de esconde-esconde consigo mesmo. Porque como que aquele que criou poderia conhecer a própria criação? Só havia uma possibilidade, que é esquecer de si mesmo e ter a possibilidade de explorar aquilo que foi criado. O prazer e o valor do mistério. Estamos falando do valor do mistério. Essa é uma segunda característica desse processo. A terceira característica é que é uma qualidade da alma, esse espírito de exploração. Eu costumo dar um exemplo. Você não vai no cinema assistir um filme que tem um cara na beira do mar tomando água de coco e nada acontece. Você é atraído por um processo de superação, de sair de um estágio de consciência para um estágio de consciência superior. Você vai assistir um filme que tem esse processo. A criança, quando ela nasce no mundo, ela é tomada por um espírito de exploração. Pelo prazer do mistério, de conhecer o brilho, de conhecer algo novo. De explorar aquilo. A criança tem isso com ela, não é só porque ela é uma criança. Porque é uma qualidade da alma ainda latente na criança. Que conforme ela se desconecta dela mesma, ela vai vencendo os choques de dor, ela vai, né, entrando num terreno mais árido e ela perde essa qualidade. Não é porque ela já explorou o que tinha que explorar, porque o mundo existem infinitas possibilidades de exploração de coisas novas. A gente não conhece nem o fundo do mar ainda. Mas a gente perde essa qualidade por uma desconexão do ser. O que eu estou dizendo com isso? Que é uma qualidade da alma. É uma qualidade divina esse espírito de exploração. Então, uma das possibilidades de criação dessa experiência que nós estamos vivendo aqui é o divino esquecendo de si mesmo para ter a oportunidade de explorar aquilo que foi criado. Então, imagina que você, em algum momento, como consciência individualizada, né? Você é Deus se vendo por dentro. Você é Deus vendo a própria criação através de um ângulo único. A experiência que você tem da criação, o ângulo que você tem na criação, é um ângulo único. Ninguém mais vê da forma como você está vendo. E em algum momento individualizado, você também experienciou, ainda lá na casa 68, o prazer em criar. Você também já foi criador, co-criador.
Não que ainda não seja, né? Mas possibilidade de criar e explorar diversas formas da criação. Até que em algum momento, já passando por muitos lugares, você foi atraído por essa grande experiência, por essa nova grande aventura. Só que para entrar nessa que tinha esse grande propósito, você foi atraído por esse propósito maior que veio também do teu coração, querendo se expandir, querendo alcançar essa nova oitava. Só que a regra do jogo era clara. Para nascer nesse mundo, né, é necessário esquecer. Só que quando você toma essa decisão, você tem certeza que aquela é a verdade que está por trás das coisas. E aí você se lança nessa grande jornada, tomado por esse grande propósito, buscando essa nova grande exploração, e até que você desce pela serpente do esquecimento. Só que quando esquece. E quando esqueceu, escureceu. E aqui, então, a gente sai no jogo, simbolicamente, a gente está saindo... Deixa eu pegar um outro tabuleiro aqui com numeração, vai ficar mais fácil. A gente está saindo aqui da casa 68 para a primeira casa do jogo. Você é o amor e nasce nesse mundo como? Desejando ser amado. E aí entra na casa 2. Casa 2 é Maia. Maia é ilusão, né? Ela é a própria matriz, ela é a trama do jogo, ela que sustenta esse jogo. Maia é que é o tabuleiro do jogo, porque é ela que possibilita esse esquecimento de si mesmo, e esse esquecimento de si mesmo é que possibilita essa transição do amor para uma nova oitava. Ficou claro isso? Antes de eu explorar mais agora como vai constituir a psique aqui no mundo, alguma coisa que você não entendeu, Letícia, ficou com uma dúvida em relação a isso? Tira aí, libera o fone aí do mudo. Dá um nó na minha cabeça. A aula está gravada, tá? Tá. Depois revisa aí o conhecimento. Mas o importante é entender, Letícia, resumindo, é que existe um propósito do amor se expandir. E para esse amor se expandir, ele precisou esquecer de si mesmo. Só que esse processo de esquecimento de si mesmo, ele é complexo. Sustentar esse esquecimento não é simples. E esse processo de retorno à consciência de si mesmo, para tomar consciência agora de quem você é, né, gerou essa complexidade aqui, desse tabuleiro que nós estamos inseridos. Né? Porque Maia, ela é uma excelente servidora. Ela é uma grande servidora desse propósito maior. Ela está aqui protegendo cada espaço. Né? Ela não deixa você saber quem você é. Você olha no espelho, você se vê, eu olho para você, confirmo que você é isso, que você é esse nome, que você é essa forma. Você acreditando que é isso mesmo. Porque uma das leis que falam sobre isso diz que toda energia se auto-perpetua. E que o esquecimento poderia se perpetuar também. Então, Maia, ela é o esquecimento, mas ela também é um mecanismo de retorno, tá? Porque existem alguns mecanismos do jogo que garantem esse retorno. E um dos mecanismos que garante o retorno à consciência é o aspecto que a gente entende como o maior desafio do jogo nesse plano. E aquilo que a gente entende como o maior desafio do jogo nesse plano é exatamente aquilo que garante que a gente vai retornar à fonte. Olha só que coisa. O que é isso que eu estou falando? Qual é esse mecanismo? Quem sabe? Olha só que importante, mecanismo importante. O mecanismo
O maior desafio de viver nesse mundo, o aspecto mais desafiador desse mundo é o que garante que eu vou retornar à fonte. Qual é esse aspecto? Silêncio. Eita, nós, hein? O André tá rindo ali, né, André? Eita, nós, gente. É a dor. É a dor. O que é mais desafiador senão a própria dor? Qualquer coisa que você vai dizer que é desafiadora nesse mundo é desafiador porque causa dor. E a dor é a garantia de retorno. Porque se você se distancia do eixo, se distancia do caminho de retorno, a dor ela vai te trazendo de volta. Então você pode começar a nadar ao contrário. Quanto mais ao contrário você nadar, mais vai doer. Mais você vai ficar cerceado por essa mecanismo, porque é um mecanismo de proteção do próprio jogo. Assim como é no corpo físico, né? Se eu começo a ir para uma direção que contra o meu corpo, a dor vai me localizar, é um instrumento de aferição. Né? Isso é muito importante entender. Então, na casa 1, a gente passa para a casa 2, a gente entra em Maia, esquecemos quem somos, nascemos nesse mundo desejando ser amados. E em Maia, né, nessa ilusão, nessa matrix do esquecimento, naturalmente a criança vai vivenciar, então, o primeiro choque de abandono, o primeiro choque de rejeição, o primeiro choque de desamor, que nasce, lembra só, a gente não pode perder a raiz, de uma desconexão sobre quem eu sou. Eu sou o amor, eu esqueci, e estou procurando aquilo que eu sou. Estou desejando ser amado, eu inverti, como se eu invertesse, eu fico ávido, né? Estou procurando aquilo. Eu me desconectei de mim. O que é natural nesse mundo, nessa forma de experiência. E aí esse desejo não é atendido. Essa necessidade desse amor não é atendida. E a criança então vai vivenciar o primeiro choque de abandono, de exclusão, de rejeição. E qual é a primeira coisa que a criança sente? Agora vocês lembram, né? Vocês sabem me responder, né? Vamos lá. Tira o microfone para falar. É raiva. Raiva. Né? Claro, tem a dor por trás da raiva. A gente já está falando da dor, a dor já está aí. Mas a primeira coisa que sobrepõe, o primeiro sentimento que vem é a raiva. Né? E junto com a raiva, quem mais chega junto com a raiva? Quem chega junto com a raiva nessa hora? A culpa. Porque a criança tem raiva de quem ela também ama. E ela já traz isso, né? Que ter raiva do pai e mãe é algo proibido. Isso já é ancestral. E raiva dela mesma. Porque a criança entende que ela não foi amada porque tinha algo de errado com ela. Então, aí também nasce o auto-ódio, a culpa. Né? Então, alguns mecanismos se desdobram a partir dessa raiva original. Uma delas, que a gente vai chamar um pouco nessa linguagem que a gente trabalha, por exemplo, de pactos de vingança, que é mais ou menos assim: eu não recebi o que eu queria, eu não vou dar o que eu tenho para dar. Não é que a criança pensa, né, gente? Mas é que isso é uma maneira de tentar interpretar de uma linguagem acessível, né, sobre o que está acontecendo ali. E outra, né? Ela entende que ela é culpada. E se ela é culpada, ela traz uma informação, um sentimento dela que se ela é culpada,
culpa leva a punição. Se tem culpa, tem punição. Então eu vou ser punida. Então eu vou me punir antes que a vida me puna. Porque daí eu não preciso, eu mesmo já não estou me punindo. Não precisa a vida me punir. E aí por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de ter prazer. Olha a casa 11 aqui, por exemplo. Fazendo relação agora da casa 3 com a casa 11. Olha só, vai guardando esses links que eu vou começar a fazer de uma casa com outras, tá? Por que eu não posso ter prazer? Por que eu não posso relaxar e ser feliz? Porque a partir desse mecanismo, se eu estou devendo para a vida, se eu sou culpado, se eu receber algo da vida, eu estou devendo mais ainda. E esse sentimento aumenta. Entende? Que parece que você vai se divertir, você está devendo. E aí, para não aumentar a dívida, você está tentando aí criar um saldo, se punindo, tentando criar um saldo aí com a vida. E a gente se perdeu da gratuidade das coisas. A gente se perdeu da mãe generosa, do pai generoso, que a gente pode receber. A gente não acredita nisso. Porque Desculpa, Nixon, você está falando da casa... Você passou para a casa 3? Eu passei para a casa 3, sim, perdão. Sim. Qual que é o nome dela? É Croda, que é ira. Vou escrever aqui, ó, para vocês, tá? Ó, casa 1. Vou escrever casa 1. Estou escrevendo aqui, ó. Janma, que é nascimento. Casa 2, Maia, ilusão. Casa 3, Croda, ira. Ó, raiva. Aqui a gente está falando também do elemento fogo. Enquanto na casa 1 a gente está falando do elemento água, né? Porque nesse mundo a gente vem da água, a gente nasce da água. Na casa 2 a gente está falando um pouco do elemento ar, mais etérico, ar. E a casa 3 a gente está falando da raiva, da ira, do fogo. Que é a raiva, ela é a energia do atributo divino, do poder, distorcida em defesa. Porque a raiva ela é um movimento de compensação de uma ferida que foi causada, de um buraco que foi causado. Algo roubou, né, cavou algo em mim, e a raiva ela é projetada para fora, na tentativa de compensar esse buraco, uma reação mesmo. E de acordo com o Bhagavad Gita, a raiva ela só surge quando um desejo não é atendido. Se tem raiva, tem um desejo. Anterior à raiva tem um desejo, tem uma expectativa que não foi atendida. Se não há desejo, não há projeção, não há expectativa, de forma alguma surge a raiva. Ela é quando um objetivo idealizado não é atendido. Não é concretizado, não é atingido. É isso. Importante vocês entenderem, independente da linguagem. Fala, Letícia. A culpa seria a raiva projetada sobre si mesmo? Não necessariamente. Não, isso não é a definição de culpa, né? Apesar que o fato de eu sentir raiva gera também culpa. Quando a gente vai entrar depois lá na casa 4, lá no eu idealizado, que eu vou falar sobre que é a estrutura do tirano interno, né, dessa autoexigência, que é o que está trabalhando também na casa 11, vamos falar sobre isso, que potencializa essa culpa, e essa culpa é um veneno. Aqui eu estou falando da primeira culpa,
que é a culpa de sentir raiva dos pais. É a ideia de que tem algo de errado comigo. E aí, quando eu entendo que tem algo, quando eu já estou na culpa e entendo que tem algo de errado comigo, já na culpa é que daí eu direciono vem uma energia de auto-ódio. Por que auto-ódio? Porque eu sou culpado por não atender essa expectativa dos pais. Eu não fui amado porque eu sou assim, porque eu nasci com uma dificuldade, com um problema. É como se... E os pais ativam esse lugar. Eles rejeitam, punem a criança e apontam que tem algo que a criança errou, que ela fez, que ela podia ter feito diferente, ela não fez, ela é culpada. Internaliza isso. Então eu tenho raiva de mim mesmo por causa disso. Auto-ódio. Deu para entender? Culpa é uma coisa, raiva é outra coisa, mas elas se casam. Sim, Letícia? Ok? Casa 3, então, dali se desdobra em muitas coisas, gente. Então, por exemplo, essa casa 3 também está muito relacionada à casa 13. A casa 13 é a casa da nulidade. A casa da nulidade, ela vai falar de um limbo, né? De um lugar... Primeiro, eu vou ler um trechinho aqui do livro do Harish Johari. Só para a gente explorar um pouquinho aqui, para a gente chegar aí nesse fechamento da casa 3. Esses links que a gente está fazendo agora são muito importantes, que são principalmente as casas mais comuns do jogo também, que é onde vocês vão ter que aprender mesmo realmente a explorar mais, né? Eu vou ler aqui para chegar onde eu quero chegar com vocês, tá? Que é a casa, que é Antariksha, né? É o espaço entre o plano físico, que é a Terra, e o plano do paraíso, que é o céu, o reino de Deus. Não é nem a Terra nem o céu. Está entre esses dois planos. Nem aqui, nem ali, e nem em um lugar. Nulidade. Nulidade é um estado diretamente relacionado à negatividade. O intelecto negativo instável. Quando o jogador perde a consciência de seu propósito na vida, sentimentos de insignificância, né, angústia existencial e futilidade fluem em sua consciência. O esquecimento do seu propósito leva a buscar a companhia de seus semelhantes, mas a falta de energia vital cria-lhe tantos sentimentos de nulidade que ele vive continuamente em negatividade. Né? Tudo isso acontece porque falta ao jogador a energia necessária para funcionar nos planos elevados. A queda da energia na busca por objetos sensoriais é a armadilha fundamental, né, nesse plano do segundo chakra. Essa casa, então, ela está falando de uma casa onde falta energia. Né? Depois de muito tempo de jogando, explorando o jogo, eu percebi que todo mundo que está nesse momento vivenciando de forma bem específica a matriz da procrastinação, da preguiça e todo tipo de paralisação cai nessa casa. Então eu digo que essa aí é a casa, se fosse reescrever o livro, eu ia dizer que essa aí é a casa da preguiça. É a casa da procrastinação, a casa da paralisação, de falta de energia. E o que eu percebi na casa 13, depois de muito estudo, que é batata, é que sempre a imagem é um homem sentado no saco de raiva. A pessoa que tem dificuldade de lidar com a energia da ira. Essa energia fica encruada, fica, né, escondida, reprimida, né? E como eu nego a raiva,
Porque junto com a raiva, a gente tem uma outra coisa que é a vergonha. Porque se a gente teve um pai e uma mãe que manifestou essa matriz de forma muito, muito contundente, e aí eu idealizo, eu não quero ser igual, né, meu pai e minha mãe, eu condeno pessoas que têm raiva, muito menos eu vou aceitar esse sentimento em mim. Por isso também que quando eu estava falando do louco, da casa 11, da espontaneidade, muitas vezes espontaneidade é poder estar com raiva e estar com raiva mesmo, estar livre nessa expressão também. Mas se eu já condeno essa expressão, eu também condeno essa expressão em mim também. Então, se eu for manifestar a raiva, eu vou sentir mais culpa ainda. Então eu não manifesto, eu reprimo. E aí, como vai reprimindo? E também essa raiva muitas vezes é uma vingança também. Eu não faço tudo, mas eu não vou fazer o que tem que ser feito. Eu não recebi o que eu queria, eu não vou dar o meu tesouro. Ir na direção daquilo que deve ser feito é manifestar essa raiva. Se está confuso, eu vou te dar um exemplo para te ajudar a clarear isso. Exemplo bem básico e que fica fácil de entender. Talvez para alguns não, se tiver os virginianos não, mas para outros é mais fácil de entender. Então, por exemplo, você resolve dar aquela faxina na casa de pegar aquelas gavetas, aqueles armários dos cantinhos lá do porão, aquele lugar que você não mexe, e resolve mexer tudo e desempilhar tudo. Percebe? Talvez hoje você não tenha dificuldade, mas um pouco mais atrás você lembra disso. Que de repente quando você foi fazer aquilo que você não queria fazer, de mexer naquilo que não era para mexer, essa raiva veio para fora. Você ficou meio à flor da pele. Ou se esse exemplo não cabe, procura lembrar de algum outro exemplo de uma coisa que você não gosta de fazer, que um dia você teve que fazer e que você estava paralisado diante daquilo, mas na hora que você começou a fazer, você veio sentir essa raiva. Então, às vezes eu estou paralisado, que é para não entrar em contato com essa energia. Primeiro porque eu rejeito ela, primeiro porque sei lá o que vai acontecer, eu estou me segurando. Nixon, mas eu não estou percebendo a raiva em mim. Então, você quer perceber, você quer descobrir essa raiva em você? Se você não está conseguindo identificar ela, faz o que é para ser feito. Olha, gente, que chave isso. A gente faz tudo, menos aquilo que é realmente que realmente deveria ser feito. O workaholic, olha só, o workaholic, ele tá na casa 13. Ele faz tudo, mas não faz aquilo que é necessário. Porque por trás daquilo que é necessário fazer, tem um pacote de raiva relacionado àquilo, a esses pactos, essa estrutura onde gerou esse não, essa vingança, né? Esse processo que está relacionado à casa 3. Mas eu não percebo essa raiva. Então, tá. Diante de um grande desafio, sempre tem algo que é aquilo que eu não estou fazendo, que eu poderia fazer e não faço. Então, experimenta fazer, que você vai encontrar o rabinho do lagarto ali rapidinho. Começa a fazer. Você vai encontrar o bicho. Talvez você ainda encontre essa paralisação. Você não consiga ainda se mover. Mas pelo menos você já vai começar a entender por quê. E à medida do momento que você consegue fazer com que essa energia circule, dar um sim para essa expressão, para esse fogo que precisa correr, para essa energia que precisa correr, aí as coisas começam a se movimentar. Agora, é um trabalho muito desafiador, dependendo do núcleo. Realmente, gente, não é simples mesmo. Às vezes é pegar o boi pelo chifre mesmo. Não estamos falando de uma fórmula simples e mágica. Às vezes esse processo de descondicionamento desses ódios são processos muito profundos, muito intensos. Seria mais fácil, queria dizer que não, que era simples, que é só entender e tal. Se fosse assim, acredito que já estaria resolvido há muito tempo. Mas, por outro lado, é uma fonte de grande poder, de grande energia que está ali guardada. Porque a raiva, ela é a distorção do atributo divino do poder. Conforme eu posso, então, ir,
abrir essa caixa de Pandora, vamos dizer assim, mas conforme eu posso ir liberando essa energia, eu vou também ficando mais vitalizado, vou ficando mais tonificado, vou conseguindo fazer o que tem que ser feito. Tenho energia de trabalho, energia de realização, tenho fogo, tenho potência, inclusive para poder chegar em outros estágios. Então, esse é um ponto realmente muito importante, né? Principalmente a gente que atuando com ferramentas. Às vezes a gente encontra muitas pessoas que estão inseridas no universo do conhecimento, muitas pessoas do campo mais holístico, que muitas vezes carregam um eu idealizado de si mesmo, de sereno, de tô além disso tudo, paz e amor, zen e tal, e o jogo chega ali batata, começa a mostrar essa paralisação. A pessoa sem dinheiro, sem prosperidade, sem viver propósito, paralisada, se enganando, porque não consegue admitir passar por esse trabalho, passar pela revelação desses sentimentos tão reprimidos e tão condenados, né? Então a raiva ela é condenada, o ódio é condenado. E é difícil lidar com o fogo, né? Porque o fogo ele constrói, ele forja uma arma, ele esquenta um alimento, mas ele também queima. É difícil. Mas, porém, necessário. Mas qual que é o caminho? A vida dá a pista. A vida já dá o caminho. Como é que eu vou lidar com essa raiva? A vida vai te dar as situações que vão trabalhar ela. E se você tem que fazer uma terapia, tem que fazer uma dinâmica de catarse, um trabalho aí de botar os bichos para fora, alguma coisa desse tipo, a vida vai dar pista. Vai ter um caminho se apresentando para você para isso. Né? A gente não pode propor esse trabalho ali, não cabe. Mas a pessoa, pelo menos, ela entende. Por ali, tá ok. Eu posso até enrolar agora daqui para frente, até ainda ficar fugindo, encarar esse ponto, mas eu já sei que tá ali a saída. Mas a gente não pode fazer o caminho pelo outro. Ele vai ter que fazer o caminho, ele vai ter que mobilizar essa energia. E não é brincadeira, não. Né? Mas estando consciente fica mais fácil, ok? Então essa é a casa 3. Aí a gente vai para a casa 4. A casa 4, deixa eu anotar aqui para vocês. Casa 4 é loba, cobiça. A cobiça. A primeira cobiça é a cobiça do eu idealizado. Eu acredito que se eu atingir esse eu que eu idealizei para mim mesmo, o que é esse eu idealizado? É aquele eu que a criança acredita, bom, eu não fui amado porque tinha algo de errado comigo. Se eu for esse eu que os meus pais esperam de mim, eu digo a criança pensa, mas assim, né, gente? Não é que ela pensa isso está acontecendo no inconsciente dela. Se eu for esse eu que os pais esperam de mim, eu finalmente serei amada. E aí meus problemas estão resolvidos. Porque para a criança, ser amado pelo pai e pela mãe é tudo. Tudo. A primeira cobiça é a cobiça desse amor pai e mãe. E a segunda é a cobiça desse eu que ela idealizou, que se ela for esse eu, ela finalmente vai ser amada. E para ela é tudo. Como para ela é tudo, toda essa energia vital, essa energia original, ela direciona para a realização desse eu, para tornar-se isso. E aí que nasce um elemento, que nessa linguagem a gente vai chamar de obstinação. A criança fica obstinada em tornar-se esse eu que ela idealizou. E é nessa obstinação, nessa tudo ou nada, é que vai nascer, e aí um elemento fundamental do jogo para a gente estar no estudo, principalmente para vocês da casa 11 aí. É nesse momento que nasce o tirano interno, que é um complexo psicológico. Está dentro de você isso, hein? É um complexo autônomo,
Quando eu digo autônomo, é que ele tem vida própria, ele age à revelia, que está ali para garantir que você chegue nessa perfeição. Ele nasce dessa obstinação. Essa parte, por mais que você deu o teu melhor, está ali te culpando, não está bom, sabe? É ele que impede você de fazer um acordo de aceitação com seus defeitos, com a sua fragilidade humana, que todo mundo tem, cada um de uma forma. E por que não pode estar tudo bem eu ter defeito, sabe? Por que não pode? Tá bom, eu sou assim, tá tudo bem. Porque tem essa exigência que amplia a culpa, que amplia esse veneno da culpa e faz a gente ficar revivendo esse ciclo. A cobra mordendo o próprio rabo. Olhando aqui, né, por Ouroboros no sentido negativo mesmo. Né? E esse tirano, ele está ali é um complexo, claro, que vem para te ajudar em determinado nível, para garantir que você chegue nessa perfeição e finalmente seja amado. Mas ele não funciona. Pelo contrário, ele fica retroalimentando a tua culpa, e quanto mais culpado, mais você se sente inferior, mais você tenta atingir esse eu idealizado que não é você. E quanto mais você se coloca na obstinação de atingir esse eu idealizado, mais cresce esse tirano e esse ciclo não tem fim. Até que você começa a entender esse processo, começa a perceber essa estrutura, começa a ver a cara desse tirano, né? Começa a não dar tanta energia para ele. Mas você tem que perceber a estrutura, você tem que tomar consciência da estrutura. E aí você pode estar além se você identifica ela, você pode estar além dela. Senão você é tomado cegamente pela estrutura. E fica reeditando a culpa, fica se sentindo o cocô do cabrito lá, do bandido. Né? E aí aumentando ainda mais a obstinação para chegar em algum lugar. E aí fica nesse ciclo. Aí entra a casa 4. Estou sentindo a gente parar por aqui por enquanto. Muita coisa, pouco tempo. Vai ter alguma coisa por escrito para a gente disso? Vai sim. Eu estou escrevendo, estou organizando esse material, fazendo um compilado aí de conhecimentos, organizando, estruturando isso. Eu peço um pouquinho mais de paciência para vocês só, para me entregar esse material para vocês. Mas sim, vai ter esse material escrito sim, Letícia. Tá bom? Eu só queria te perguntar uma coisa. Teve uma aula, acho que foi ano passado, que você deu um site para a gente que tinha alguma coisa dos arquétipos. Um site que tinha os arquétipos? Não estou lembrado, querida. De qualquer forma, assim, a minha sugestão para consultar os arquétipos é o livro da Carol Persson. Tá. Compra já esse livro. Esse livro já era para você estar com ele já. Uhum. Eu procurei em muitos lugares. É que eu tô sem cartão de crédito, me limita a fazer compra pela internet. Tá, se você precisar de uma ajuda nesse sentido do cartão, depois você me fala, me chama em inbox, de repente eu passo o cartão, depois você me dá o dinheiro, tá bom? Eu te ajudo, eu passo o meu cartão, não tem problema não. Tranquilo. Obrigada. Eu ajudo aí, imagina. Tranquilo, querida. Que bom. Quem tem humildade de se colocar, recebe ajuda, né? É isso. Tá bom? Tá bom, obrigada. Tá bom, gente. Alguma dúvida que vocês queiram perguntar sobre essas primeiras 4 casas? Vocês estão já percebendo que agora a gente vai entrar no tabuleiro mesmo, né? Eu só quero fazer um comentário dessa tua última frase, que meu último arquétipo foi o órfão, né? Sim. Deixar receber ajuda. O arquétipo do órfão, ele ensina isso. Hashtag fica a dica aí, Benoni.
Olha, lasquei esse semestre, viu, Bernoni? Beleza, Eu tava no outro, né? Eu tava no servidor e daí vi que tinha que romper com isso mesmo. Então, tá tudo para pro bem aí. Que bom. Beleza. Alguma dúvida, gente, sobre essas casas, sobre essa dinâmica? Ok? Só uma dúvida rápida, assim. Sim. Pode ser bobagem, mas quando o paciente, assim, o cliente está numa dúvida, ele se coloca como a criança e tal, ou muitas vezes tem essa dificuldade, assim, essa criança ferida, entendeu? Que ali tem que ter uma humildade para se colocar nisso, né? Não necessariamente ele não se coloca. Alguns já vêm mais prontos, né? Algumas pessoas que já estão mais trabalhadas já conseguem falar disso, Uhum. né? Sim. Desses sentimentos. Mas, no geral, ela vem com uma questão mais objetiva. Esse conhecimento que eu estou trazendo, você não vai despejar no início do jogo. A não ser quando você sente a importância de iniciar a pessoa do porquê do jogo e tal. Que eu acho que talvez para vocês não seja necessário, assim, né? Não sei quando você já está com esse conhecimento muito bem dominado, e aí você vai conduzir um grupo maior e sente que é legal compartilhar esse conhecimento. Mas esse conhecimento, você tendo ele, conforme o jogo vai avançando, chega uma hora que você vai fazer o link com esse conhecimento. Quando cair na casa 3, quando cair na casa 4, quando cair na casa 13, ou na casa 11. Percebe que da casa 3 eu fiz relação aí com a casa 11, com a casa 13. Mas é uma coisa que você vai jogando e vai compreendendo também. Né? Como eu vou deixar isso escrito para vocês também, é uma coisa que você vai incorporando pouco a pouco. Não se assuste com esse conhecimento que eu estou trazendo para o jogo, no sentido de, nossa, será que eu vou saber falar isso? Será que eu vou fazer esse link? Não. Você vai incorporando pouco a pouco. Você vai transmitir o que você tem condições de transmitir e vai chegar a pessoa que está no ponto para receber o que você tem para entregar. Né? Tá certo. Cuidado, que senão vocês que são da casa 11, muito cuidado aí com esse exigente dentro de você, né? Que fica te apertando aí desnecessariamente. Na verdade, agora quando tu falou, é mais do deixar a pessoa falar, né? É bem isso mesmo. E lembrar que o trabalho, mais do que o conhecimento, ele é um trabalho sistêmico. Só de estar ali na casa, o conteúdo... Colocando alguns pontos, alguma coisinha, vai dando alguma pista, né? Tá certo. Na parte mais avançada do nosso curso, indo lá para os últimos 2 meses ali, né, últimos 2 meses ali, a gente vai discutir mais essas questões da sessão mesmo, essas como você está trazendo agora, tá? Tá, beleza. Depois que a gente já tiver o conteúdo aí. Esse conteúdo do primeiro e segundo chakra, ele é um conteúdo um pouquinho mais denso, assim, como vocês perceberam, mas depois vai ficando mais leve, mais tranquilo e mais simplificado, tá, gente? Tá bom? Então não vai ser tão denso, vão ser 72 casas de tanto aprofundamento assim. Chega uma hora que vai passando de forma mais tranquila, tá bom? Queridos, então, desejo uma boa noite para vocês. E conectem, não deixem de conectar, por favor, com o arquétipo que está aí para você, com a sua questão. Casa 11, de novo, né? Então, de novo. Nixon, deixa eu só te perguntar uma coisa. O destemido tem algum outro nome? O guerreiro. Guerreiro. É o guerreiro. E Nixon também, em relação a esse exercício, né, que você pediu para a gente fazer, você tem alguma coisa que precisa ser passada antes de escrever, ou é só escrever o que tem que... As relações de todas as casas que a gente passou até hoje com a nossa pergunta, né? Com o nosso desafio.
O objetivo, eu acho que eu passei para vocês, talvez tenha ficado em alguma gravação, né? Eu não peguei essa parte. E eu passei uma orientação acho que no próprio exercício. Mas, de qualquer forma, tudo bem. A proposta é você fazer uma revisão, né? Linkando a sua questão com as casas que caíram durante o curso, o que você pôde ir percebendo, né, que você não percebia, como é que você percebeu aquela casa e como é que você percebeu a influência do arquétipo no teu processo, o que ele te trouxe, né? Eu quero saber o que você pôde perceber. E eu pedi para escrever, não precisa não escrever tanto com a ideia de ter que acertar, como se fosse acertar uma resposta. O importante é ser espontâneo. O que veio para você? O que você pôde perceber? Ter experiência, né? Exatamente. E Agora, aí eu mando a no seu sugestão, e-mail. gente, é que vocês já vão fazendo agora nesse segundo semestre. Não espera chegar no final, não. Já vai escrevendo, faz algumas anotações, vai registrando isso. Porque é muito legal quando você pode perceber na prática, no dia a dia, e o jogo acontecendo, né? E se você fizer isso, você vai perceber muita coisa. E lembra, não é tentar perceber onde não tem. Certo. É realmente poder revelar mesmo o jogo por trás. Beleza, e aí amado? a gente manda para você no seu e-mail, um Pode e-mail. mandar para mim no meu e-mail, vou até escrever aqui, contato, eu posso te mandar depois o arquivo do exercício também, se você ficou sem, tá? Tá, Dani? Me manda uma mensagem no WhatsApp que eu te envio ele por WhatsApp. O que é isso, esse arquivo? É um arquivo, eu mandei no grupo, o exercício mesmo, qual é o exercício que era para ser feito. Essa parte que eu não achei, mas tudo bem, deu para entender já. Porque às vezes chegou no grupo e aí ficou, né, ver outras mensagens. Ficou perdido. Então eu vou te mandar manda uma mensagem para mim pedindo, eu te mando ele de novo, tá? Tá. E pode mandar por WhatsApp Pode também para mim, pode ser por e-mail ou por WhatsApp, tá? Tá joia, então, Nixon, obrigada, viu? Imagina, queridos. Quem tá com o meu WhatsApp 011, procura falar comigo pelo 012, tá? Vou até deixar aqui também, 996074348. 012 996074348. O 011 que eu ainda usava esporadicamente, ele agora é da empresa, ele é do jogo da vida. Então tem uma pessoa que vai trabalhar, tô testando algumas pessoas aí para trabalharem comigo, e esse WhatsApp vai ficar com a pessoa que estiver trabalhando comigo, não fica comigo pessoalmente, tá? Então sempre que quiser falar com o Nixon comigo, fala no 012. Tá aqui. Tá bom, gente? Eu vou fechar aqui até para não ficar uma gravação muito longa, né? Vídeo muito longo. Estou à disposição, tá? Quando precisar, pode mandar mensagem, precisar tirar alguma dúvida. Contem comigo, né? E sigamos em frente. Obrigada, boa noite. Obrigado, Boa noite, queridos. Obrigada, Nick. Boa noite, gente. Obrigado. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tchau, Nayara. Tchau, Patrícia. Tchau, gente. Tchau, até. Valeu, tchau, tchau. Boa noite. Bom descanso a todos.